Fato: quem nunca soprou um cartucho de videogame para tentar fazer o jogo funcionar, não sabe o que é viver. Particularmente, acredito que esse procedimento não apenas separa gerações, mas também divide a humanidade entre os civilizados e os Nutelinhas. Calma, gente, eu só estou usando de retórica no roteiro para entrar no assunto. Eu não quero ser tão agressivo assim com a geração mais jovem. Afinal de contas, boa parte do público que vai ver esse vídeo é mais novo. E, aliás, esse conteúdo é produzido para a galera mais nova que tem o Nintendo Switch. Bom, vamos falar um pouco sério aqui. Eu sei que até mesmo os mais jovens tentaram isso com os jogos dos consoles de nova geração. E se eu tô falando de um console mesmo, tá? Isso aqui é erro de roteiro, porque afinal de contas apenas o Nintendo Switch tem cartuchos, demais são todas mídias físicas em DVD ou Blu-ray ou mídia digital. Mas esse hábito de soprar cartucho, vocês herdaram de nós, os mais velhos. Nós, os geeks velhos e cringes, ensinamos essa prática para os nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim, a culpa é nossa. Então, a Nintendo aparece para acabar com esse antigo mito e alertar os jogadores de que soprar os cartuchos pode causar mais danos do que benefícios. Pelo menos no caso do Nintendo Switch. Nintendo, Super Nintendo, os consoles do passado... Bom, daqui a pouco eu falo mais sobre esse mito e como esse mito vai ser derrubado. Em um recente anúncio no Twitter, a Nintendo fez questão de esclarecer os perigos associados à introdução, manipulação ou sopragem dos cartuchos do Nintendo Switch. Contrariando a crença popular construída por nós mais velhos, a empresa afirmou categoricamente que o truque de soprar os cartuchos não só é ineficaz, mas também pode danificar irreparavelmente os jogos. A prática de soprar os cartuchos sempre foi tão enraizada na cultura dos jogadores e a própria Nintendo reproduziu esse ritual em anúncios publicitários do passado, nos quais os cartuchos eram soprados e o jogo magicamente voltava a funcionar. Infelizmente, tudo isso não passava de uma ilusão ou marketing dos japoneses. Na realidade, a empresa já incluía mensagens de advertência sobre essa prática nos próprios jogos. Ou seja, com essa informação em mente, você pode acionar os seus advogados para processar a própria Nintendo por propaganda enganosa. Em retrospectiva, parecia lógico acreditar que soprar os cartuchos limpava os conectores do pó acumulado nas placas, mas a verdade é que a umidade da saliva e o atrito gerado ao soprar acabavam danificando os cartuchos. Algumas pessoas podem até argumentar que, nos dias de hoje, ninguém mais utiliza esse método antiquado. No entanto, o poder do efeito placebo e o hábito persistem nas gerações mais novas. Acredite se quiser, as pessoas ainda sopram os cartuchos, inclusive os cartuchos modernos do Nintendo Switch. A empresa destaca que dentro das ranhuras do Nintendo Switch existem contatos que leem os cartuchos de jogo. Ao tentar limpar essa área com um cotonete ou ao inserir um cartucho danificado, há uma possibilidade real de danificar o leitor de cartões. Portanto, se torna fundamental não tocar no interior da ranhura destinada aos cartuchos de jogo. Isso seria óbvio para qualquer pessoa que entende tecnologia, mas como nem todo mundo nasceu sabendo, e tem muita gente desinformada por aí, a gente tem que produzir esse material para alertar os mais leigos. E eu sei o que você está pensando neste exato momento, e por ler a sua mente eu vou para o próximo segmento. A resposta é sim. Existe uma forma de limpar os conectores dos cartuchos do Nintendo Switch sem matar o console, por incrível que pareça. A Nintendo alerta que, se houver poeira na ranhura de slot do cartucho de jogo, o recomendado é utilizar um aspirador de pó para limpar aquela área. Soprar dentro da ranhura não é aconselhado, pois a saliva pode aderir aos contatos, causando oxidação e corrosão. E para os mais velhos como eu, fica a decepção em constatar que perdemos muito tempo na vida tentando fazer os jogos funcionar. A dura realidade é que o truque de soprar os cartuchos de Game Boy, NES ou Super Nintendo nunca funcionou. Pelo contrário,
A simples ação de recolocar o cartucho criava uma oportunidade totalmente aleatória para que a conexão fosse estabelecida de forma correta. Na prática, soprar ou não soprar, o resultado seria o mesmo. Não fez, não faz e nunca fez diferença soprar o cartucho para tentar fazer ele funcionar depois de 10 ou 15 tentativas. É mais fácil pensar que o console fazia o seu cartucho funcionar quando ele queria. Se você possui um Nintendo Switch e o seu jogo não está funcionando corretamente, saiba que soprar no cartucho só trará uma sensação nostálgica, mas não resolverá o problema. A Nintendo alerta os jogadores para evitar essa prática e seguir suas recomendações de limpeza adequada, a fim de garantir uma experiência de jogo sem danos. Ainda que soprar os cartuchos possa ter sido uma tradição enraizada na história dos jogos eletrônicos, é hora de deixar esse mito no passado e seguir as orientações da própria Nintendo. Afinal de contas, tudo o que você menos quer neste momento é ter um caro Nintendo Switch indo para assistência técnica por causa de sua saliva e por causa das tradições inúteis que você absorveu dos seus pais e avós. E para encerrar esse vídeo, eu quero aqui fazer a minha meia-culpa por eventualmente ter ajudado a propagar esse mito. Se foi por minha responsabilidade, ou responsabilidade da galera da minha geração, que você aprendeu a soprar o cartucho do Nintendo Switch para eventualmente tentar fazer ele funcionar no seu caro console portátil, eu peço minhas sinceras desculpas. Tal e como você, eu não nasci sabendo, eu aprendi com os outros, aprendi com o meio que estava ao meu redor e não vou ficar aqui transferindo a culpa para terceiros. Eu vou colocar o meu na reta e reconhecer a minha meia-culpa, a minha máxima culpa por ter ajudado a propagar um método que não funciona. Por outro lado, tenta fazer com que o seu Nintendo Switch dure o máximo de tempo possível, porque ele é caro. Ele é bastante caro. Eu não comprei o Nintendo Switch no Amazon Prime Day, porque não sobrou grana para isso, eu preferi investir em outras coisas. E, na verdade, o Nintendo Switch não vende tanto no Brasil, não é por causa do console. O console até que tá por um preço que, se parar pra pensar, né, ele é mais barato do que o Xbox Series S. O problema está em comprar jogos para ele. Cada jogo custando R$ 279, olha, realmente Nintendo fica difícil. Então, meu conselho final é: cuida desse Nintendo Switch e cuida mais ainda dos jogos que custam o seu rim para alimentar a sua diversão eletrônica.